Olá, bem-vindos à primeira aula sobre estruturas de dados em C. Essa primeira aula será sobre listas. Durante essa aula, vamos trabalhar alguns assuntos como o que são as listas, alguns métodos como busca, inserção e remoção e também algumas utilidades da lista. Bom, mas o que são listas? A estrutura de dados lista é como uma lista de carrinhos de supermercados conectados, cada um armazenando algo valioso. Imagine que estes carrinhos são elementos que queremos organizar de uma maneira especial. Vamos entender melhor o que era uma lista e para que ela serve. Uma lista é como uma sequência ordenada de itens. Estes itens podem ser números, palavras ou até mesmo outras listas. A ideia é que podemos organizar nossos dados em uma ordem específica como se fossem peças de um quebra-cabeça. Cada item na lista tem seu lugar definido e podemos acessá-los facilmente. As estruturas de dados listas podem ser implementadas de dois principais tipos, que são as listas ligadas e os arrays. As listas ligadas, como o próprio nome já diz, é quando cada elemento de uma lista aponta para o próximo, formando uma espécie de corrente. É como se cada carrinho de supermercado estivesse ligado a um próximo por uma seta. Isso facilita a inserção e remoção. Por outro lado, temos as listas implementadas com arrays, que são os nossos vetores. Os elementos estão em uma posição fixa, como prateleiras enumeradas. Se quisermos o terceiro item, vamos diretamente à prateleira número 3. Isso facilita a busca rápida, mas pode atrapalhar algumas funções, como a de inserção e remoção, por exemplo. As listas têm inúmeras funcionalidades. Dentre elas, temos o armazenamento de dados. Quando precisamos guardar informações de maneira organizada, as listas fazem isso de forma eficiente. Algoritmos de busca e ordenação também são um bom exemplo de uso. Quando queremos encontrar algo em nossos dados ou organizá-los de maneira específica, as listas são nossas aliadas. Outra estrutura que facilita bastante são as estruturas dinâmicas. As listas são flexíveis, então podemos organizar e remover elementos facilmente, o que torna ideais as situações onde a quantidade de dados pode variar. Quando observamos a estrutura do código de uma lista, por exemplo, em C, nós temos a representação dela como um nodo, que é representado por uma struct, onde possuímos o elemento de um valor específico, que pode ser alterado, e um ponteiro apontando para o seu próximo elemento. Dentro da estrutura lista como um todo, nós temos os nodos e temos o seu tamanho. Na operação de busca, nós recebemos a lista, a posição em que queremos buscar aquele elemento e um objeto do tipo elemento. Primeiramente, utilizamos a posição para verificar se ela está contida dentro do tamanho da lista e se ela é maior do que zero. Verificada tal situação, fazemos uma iteração para encontrar a posição específica e assim adicionar aquele valor ao elemento que foi passado. Caso contrário, o elemento retornará um valor vazio. Já na operação de inserir, a operação é um pouco mais complexa. Primeiramente, recebemos a lista, a posição em que queremos inserir e o elemento que queremos inserir. Após isso, é novamente verificado se aquele tamanho está contido no tamanho da lista e assim fazemos a alocação dinâmica daquele valor. E após isso verificamos as condições para então iterar e encontrar a posição que deve ser alocada. Após alocar aquela posição, são também alterados os valores que estão anterior e posterior ao valor que foi inserido, reorganizando a posição dos ponteiros para que assim a lista continue organizada. Na operação de remoção, recebemos a lista e a posição que deve ser removida. Primeiramente, verificamos se aquela posição está contida no tamanho da lista, caso contrário, ele retornará um valor vazio. Mas, caso esteja na posição que desejamos, é verificado se é o primeiro elemento, assim
fazemos uma operação mais simples e só realocamos um ponteiro. Caso contrário, é efetuada uma operação parecida com a operação de inserção, só que ao invés de alocar os valores para que adicionem o membro, nós removemos aquele membro e depois realocamos os ponteiros do próximo e do anterior para que a lista continue como estava. Para visualizar melhor as operações no simulador, vamos inserir alguns valores na lista para verificar como funciona sua inserção visualmente, sua busca e sua remoção. Quando efetuamos a operação de inserção, por exemplo, o valor verifica a posição em que desejamos inserir e assim ele cria um ponteiro caso seja necessário e aloca o novo valor e cria um novo ponteiro para aquele valor apontando para o próximo. No caso da remoção, ele percorre a lista procurando a posição e assim remove o valor e depois aloca os ponteiros. Obrigada pela atenção. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários ou caso alguma correção ou consideração, deixe também nos comentários.